Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assina decreto que aumenta salários de presidente e parlamentares. E você vai ver também. Mercado financeiro reduz previsão da inflação e do PIB para este ano. Preço médio da gasolina cai pela quinta semana seguida nos postos. Tempestade de inverno deixa dezenas de mortos e milhares sem energia nos Estados Unidos. Hotel de gelo na Suécia está de portas abertas para atrair turistas que buscam experiência única em temperaturas congelantes. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, foi publicado hoje no Diário Oficial da União o decreto do Congresso Nacional que aumenta os salários dos deputados federais, senadores, ministros de Estado, além do presidente e vice-presidente da República. A medida assinada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi aprovada na Câmara dos Deputados na semana passada e vai custar cerca de 3 bilhões de reais aos cofres públicos, apenas no próximo ano. O salário será mais de 15 vezes maior do que a renda média dos cidadãos brasileiros. A revisão será gradativa e continua até fevereiro de 2025. Atualmente, o salário mais alto do funcionalismo público é de R$ 39.293,32, pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal e ao Procurador-Geral da República. A partir do próximo ano, os valores de todos eles serão equivalentes. Além do salário, senadores, deputados federais, ministros, presidente e vice recebem ajuda de custo. Em 2023, o salário mínimo no país será de R$ 1.320, cerca de 30 vezes menor do que esses funcionários públicos vão receber a partir de 1º de janeiro do próximo ano. De acordo com os cálculos da proposta, em 2023, a recomposição para a Câmara custará 86 milhões de reais, para o Senado 14,3 milhões e para o Poder Executivo 7,1 milhões. Funcionários públicos do Congresso Nacional também receberão aumento. Tanto na Câmara quanto no Senado, a recomposição será parcelada. Os servidores terão aumentos de 6% em 2023, de 6% em 2024 e de 6,13% em 2025. Os mesmos percentuais de recomposição serão aplicados aos servidores do Judiciário, do Tribunal de Contas da União, da Defensoria Pública da União, do Conselho Nacional do Ministério Público e do MPU. O reajuste mais caro será o dos funcionários do Judiciário, que é estimado em 1,7 bilhão de reais para o ano que vem. Na última semana do ano, os espaços físicos destinados à moradia de integrantes do governo federal em Brasília começam a receber mudanças. Ainda hoje, o vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão deve deixar o Palácio do Jaburu, onde mora, para ceder o espaço ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Outro local que deve ter movimentação nos próximos dias é a residência oficial da Granja do Torto, que costuma ser cedida ao presidente eleito até a cerimônia de posse. Quem estava na residência durante o governo Bolsonaro era o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na semana passada, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, visitou o local. O atual presidente Jair Bolsonaro e sua família continuam morando no Palácio do Alvorada, o que deve acontecer até 1º de janeiro de 2023, quando o palácio terá que passar por uma vistoria para que Lula possa utilizá-lo. O Alvorada já recebeu alguns caminhões de mudança nas últimas semanas. A previsão é que Bolsonaro passe a morar em uma casa em Brasília. A intenção é que o presidente siga na capital federal para trabalhar na oposição ao próximo governo. Lula tem se hospedado em um hotel na região central de Brasília. O local também tem sido usado para reuniões. O presidente eleito deve adotar uma espécie de quarentena antes da mudança para o Palácio da Alvorada,
para adequação do local à nova família presidencial. Há possibilidade dessa quarentena durar até fevereiro de 2023. E na última semana do ano, o mercado financeiro reduziu a previsão de inflação para 2022. A informação foi divulgada pelo Boletim Focus nesta segunda-feira. O IPCA esperado para 2022 agora é de 5,64%. A estimativa anterior era de 5,76%, feita na semana passada. Para o PIB, o Produto Interno Bruto, houve uma leve correção na previsão para 2022, para 3,04%, ante 3,05% na semana anterior. Já para o próximo ano, a previsão do Boletim Focus para o índice ficou em 5,23%, ante 5,17% na semana anterior. Acompanhando a alta da inflação esperada, a Selic, a taxa básica de juros, teve sua previsão para 2023 ajustada a 12%. Antes, era de 11,75%. Já o PIB para 2023 foi mantido em 0,79%. E para 2024, o cálculo foi ajustado para 1,5%, ante 1,67% na semana anterior. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira em pregão de liquidez reduzida por conta do feriado prolongado de Natal, que deixou os mercados dos Estados Unidos e da Europa fechados. A moeda norte-americana subiu 0,84% e foi cotada a R$ 5,20. E olha só, o preço médio do litro da gasolina vendido nos postos do país voltou a cair na semana passada pela quinta semana seguida, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Os demais combustíveis também tiveram queda. O preço médio do litro da gasolina recuou de R$ 4,94 para R$ 4,93 na semana de 18 a 24 de dezembro, uma queda de 0,2%. De acordo com a ANP, o valor máximo do combustível encontrado nos postos foi de R$ 7,00. O litro do etanol hidratado caiu de R$ 3,82 para R$ 3,81, um recuo de 0,2%. O valor mais alto encontrado pela agência nesta semana foi de R$ 6,54. Já o preço médio do diesel passou de R$ 6,36 para R$ 6,28 o litro, um recuo de 1,2%. O valor mais elevado dos últimos 7 dias foi de R$ 7,80. Há poucos dias do fim do ano, os combustíveis seguiram trajetórias diferentes quanto aos valores por litro ao longo de 2022. O etanol e a gasolina vão encerrar com preços médios mais baixos do que iniciaram o ano, enquanto o diesel acumula uma forte valorização. E depois da alegria de receber um presente no Natal, vem o momento das trocas. Afinal, nem todos os presentes agradam. Mas você sabe quais são os seus direitos na hora de realizar uma troca? Acompanhe na reportagem. Passada a festa de Natal e a alegria de receber presentes, chega a hora das trocas. Muitos itens recebidos não agradam ou até vêm com um defeito. Mas quais são os direitos do consumidor na hora de realizar a troca? É importante lembrar que nenhuma loja é obrigada a fazer uma troca de um presente que não agradou a alguém, seja qual for o motivo, tamanho, cor ou item repetido. Mas na prática as empresas trocam na tentativa de fidelizar o cliente. O Procon de São Paulo alerta que se o lojista tiver se comprometido a fazer a troca por meio de placas ou etiquetas nas roupas, ele terá de cumprir a promessa. Se tiver algum defeito, o Código de Defesa do Consumidor garante a troca do produto. No caso de problemas aparentes, o consumidor tem garantia de troca de 30 dias para bens não duráveis, como alimentos, roupas, calçados e etc. O prazo sobe para 90 dias para bens duráveis, como eletrodomésticos, eletrônicos, automóveis, entre outros. Quando o defeito é oculto, isto é, se manifesta apenas com a utilização do produto, mas não é decorrente de seu desgaste natural, o prazo de 30 ou 90 dias se inicia a partir da identificação do problema. E veja a seguir. Confiança do consumidor fecha 2022 com saldo positivo e zera perdas dos últimos 2 meses.
E ainda, hotel de gelo na Suécia está de portas abertas para atrair turistas que buscam experiência única em temperaturas congelantes. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 45 minutos. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana. Depois do Natal, espero que todos tenham tido um excelente Natal em casa, em família. Chega ao fim a greve dos aeronautas. Após aprovada a proposta feita pelas empresas, a categoria resolveu encerrar a greve, que começou no dia 19 e ocasionou diversos atrasos e cancelamentos de voos. A votação que ocorreu neste final de semana contou com mais de 5 mil votos e 70% dos trabalhadores aprovaram as reformas. A proposta prevê um reajuste de quase 7% nos salários e nos benefícios, além de permitir ao trabalhador definir o horário de início das folgas e também a possibilidade de iniciar as férias aos sábados, domingos ou feriados. E uma boa notícia: o Rio de Janeiro está apresentando redução dos indicadores de casos da Covid-19 pela terceira semana consecutiva, conforme a Secretaria de Saúde do Estado. Os dados mostram que uma queda brusca da semana de 11 a 17 de dezembro em comparação com a semana anterior. Neste último período, foram registrados 4.036 infecções com sintomas relativos ao novo coronavírus. Na semana anterior, o número era superior a 7.200. Foi uma redução de 44,3%. E uma outra notícia: a cidade do Rio de Janeiro ganhou uma versão em miniatura no famoso Miniatur Wunderland, museu alemão que transforma metrópoles em maquetes. É a primeira vez que uma cidade da América do Sul faz parte do projeto. Foram 4 anos de construção para deixar a maquete com a cara do Rio de Janeiro. Na obra, além do bondinho de Santa Teresa, as comunidades também são representadas. A maquete foi toda construída em Buenos Aires e depois foi levada para Hamburgo, na Alemanha. Um bom passeio. Por enquanto, eu conheço o Rio por aqui mesmo. Até amanhã com mais notícias aqui do Rio de Janeiro. Até lá. Que gracinha essa maquete, adorei. Anderson, ótimo início de semana para você e até amanhã. E olha só, a confiança do consumidor subiu em dezembro após 2 meses de queda e fecha o ano com saldo positivo. Os dados foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. O índice de confiança do consumidor da FGV subiu 2,7 pontos para 88 pontos e fechou 2022 com saldo positivo, o que zerou perdas acumuladas nos últimos 2 anos. O índice de situação atual se manteve estável ao variar 0,1 ponto para 70,9 pontos. Enquanto o índice de expectativas avançou 4,3 pontos para 100,3 pontos e alcançou o melhor resultado desde dezembro de 2019. O quesito que mais contribuiu para a alta do ICC no mês foi a situação financeira das famílias nos próximos 6 meses, que avançou 12,5 pontos para 105 pontos, maior patamar desde fevereiro de 2019, com 105 pontos. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o ano fechou com um saldo positivo e zera as perdas acumuladas nos últimos 2 anos, mas é necessário um grande caminho para que a confiança volte a superar o nível neutro e estimular o consumo. Em dezembro de 2021, o ICC ficou em 75,5 pontos. E falando sobre o conflito no leste europeu, 10 meses após o início da invasão das tropas russas na Ucrânia, Kiev pediu hoje que a Rússia seja excluída das Nações Unidas. A demanda
não tem perspectivas de sucesso, já que Moscou pode vetar qualquer resolução como membro permanente do Conselho de Segurança. Em comunicado, o Ministério Ucraniano das Relações Exteriores disse que pediu aos Estados-membros da ONU que privassem a Federação Russa de seu status e excluíssem o país da organização. De acordo com o Ministério Ucraniano, a presença da Rússia como membro permanente com poder de veto no Conselho de Segurança da ONU já estaria sendo discutida nos círculos diplomáticos. Os outros integrantes permanentes são Estados Unidos, Reino Unido, França e China. O Conselho de Segurança tem 15 membros, responsáveis por examinar as crises mundiais e aprovar sanções, assim como eventuais ações militares. Mas os 5 membros permanentes, todos com o poder de veto que podem bloquear qualquer resolução, refletem a dinâmica de poder do final da Segunda Guerra Mundial. Vários países defendem uma reforma do organismo e alguns criticam sua falta de representatividade com a ausência de membros permanentes da África e América Latina. O Conselho é impotente diante de apenas um integrante com poder de veto, como aconteceu em fevereiro, quando a Rússia invadiu a Ucrânia e os diplomatas se limitaram a ler declarações. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu em setembro a ampliação do Conselho de Segurança para torná-lo mais inclusivo. This includes permanent seats for those nations we've long supported and permanent seats for countries in Africa. A China deixará de exigir quarentena para viajantes que chegarem ao país a partir de 8 de janeiro, informou hoje a Comissão Nacional de Saúde. Passageiros usando máscaras lotaram os metrôs em Pequim e Xangai. As duas maiores cidades da China buscam conviver com a Covid-19, enquanto profissionais de saúde na linha de frente lutam para lidar com milhões de novas infecções. As ruas movimentadas contrastam com o cenário de abril e maio, quando quase ninguém saía de casa. Após 3 anos de duras restrições contra o coronavírus, o presidente chinês Xi Jinping descartou a política sanitária rígida de Pequim em 7 de dezembro, diante de protestos e em meio a um surto crescente. O vírus agora está se espalhando sem controle por todo o país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Os médicos dizem que os hospitais estão sobrecarregados, com 5 a 6 vezes mais pacientes do que o normal, a maioria idosos. A China é o último grande país a passar a tratar a Covid-19 como endêmica, suspendendo os bloqueios e quase todas as outras restrições à vida cotidiana. Suas medidas de contenção desaceleraram a economia de 17 trilhões de dólares para sua taxa de crescimento mais baixa em quase meio século, interrompendo as cadeias de suprimentos globais e o comércio internacional. A tempestade de inverno mais rigorosa em décadas nos Estados Unidos deixou pelo menos 55 mortos e 315 mil residências e empresas em todo o país ficaram sem eletricidade no domingo de Natal, segundo a imprensa local. O clima extremo, com nevascas e temperaturas de até 48 graus Celsius negativos, levou ao cancelamento de milhares de voos e deixou estradas intransitáveis neste fim de ano. Em Buffalo, a neve passou de 2 metros de altura e houve apagões, o que impediu os serviços de emergência de chegarem nas áreas mais afetadas. A tempestade, de intensidade rara, atinge o país desde a noite de quarta-feira e deixou quase 1 milhão e 700 mil pessoas sem eletricidade no final de semana. Mais de 2.400 voos foram cancelados no país no domingo, além de mais de 3 mil na véspera. Entre os aeroportos em que os viajantes ficaram retidos no dia de Natal estão os de Atlanta, Chicago, Denver, Detroit e Nova York. 17 pessoas morreram em uma nevasca que atinge o Japão desde a semana passada. Segundo autoridades, a maior parte das vítimas caiu tentando limpar a neve que se acumulou nos telhados. Segundo a Agência de Meteorologia do Japão, algumas cidades ao norte do país devem ter até 60 centímetros de neve acumulada. Só no fim de semana de Natal, o país registrou 6 mortes e mais de 90 pessoas ficaram feridas, enquanto tentavam limpar a neve ou foram atingidas por camadas de gelo que acabaram despencando. Os serviços de trens e aviões foram interrompidos no norte do Japão e algumas partes da área central e ocidental sofreram interrupções no tráfego. A população japonesa também está enfrentando quedas de energia. Pelo menos 10 mil residências ficaram sem luz.
No momento em que a América do Norte e o Japão sofrem com temperaturas congelantes, a Suécia convida para uma experiência única na cidade de Jukkasjärvi, que fica localizada acima do Círculo Polar Ártico. O hotel de gelo, que faz sucesso na cidade desde 1989, está com as portas congeladas e abertas. O local foi reerguido recentemente com novos espaços e quartos. Hóspedes recebem um guia de sobrevivência no gelo antes de passarem a noite neste hotel inusitado. O ambiente é sustentado por energia solar e mantém a temperatura em torno de 5 graus negativos, além de levar meias de lã e muita roupa para se aquecer. O turista tem que preparar o bolso. Uma noite de estadia neste lugar congelante pode custar a partir de $732, cerca de R$4.000 para o quarto comum. E entre $1.400 a aproximadamente R$7.700 para o quarto de luxo. É caro, né, gente? Mas deve ser uma experiência única. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.